E vem conferir a crítica do filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. E chegou nos cinemas o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Filme esse que eu gostei bastante. Eu já adianto que eu sou muito fã da franquia Missão Impossível. Eu gosto dos primeiros filmes e gosto muito de como, ao longo da franquia, ele foi se reinventando. Tirando Missão Impossível 2, eu acredito que a franquia como um todo sempre se manteve num nível muito alto, e ele é aquela tipo de franquia que, além de quase não ter filmes ruins, é aquele filme que não fica encostado simplesmente no que já deu certo. Obviamente, Missão Impossível já se tornou uma das grandes franquias do cinema de ação. E obviamente, ela já é uma franquia que tem suas batidas clássicas, desde a música a alguns diálogos, algumas cenas que eles reverenciam nos próprios filmes. Mas uma coisa que eu gosto muito em Missão Impossível é que eles não sentaram simplesmente nos seus clichês e foram vivendo isso. Se você for ver a franquia como um todo, ela foi se reinventando, principalmente na parte de ação. Começou de um formato que era mais de CGI e ao longo do caminho você pode ver que ela foi se transformando, foi virando algo mais como o mundo precisava, no sentido de o cinema de Hollywood foi mudando muito ao longo dos anos como ia fazendo seus filmes de ação. Hoje em dia é muito mais comum você ver filmes de ação que quase não tem CGI e tem muito mais a parte dos efeitos práticos, a parte de usar grandes coreografias para criar cenas de ação. E é isso que Missão Impossível foi se adaptando. E esse filme, no requisito cenas de ação, ele entrega tudo o que você espera. É um entretenimento de alto nível, e muito por causa do personagem do Ethan Hunt, vivido pelo Tom Cruise. Ao longo dos anos, o Tom Cruise também foi se modificando na forma de atuar e também na forma de como ele fazia seus papéis, até que chegou num ponto onde ele achou que seria uma boa ideia ele fazer suas próprias cenas. Então, isso acaba fazendo algo que, obviamente, preocupa a vida dele, porque são cenas muito perigosas que ele acaba fazendo, mas ao mesmo tempo acaba ajudando muito para quem gosta do cinema, porque você vê cenas realmente reais ali, câmeras focadas no corpo dele, câmeras feitas com que a cena quase não tenha CGI. Uma cena que ficou muito famosa desse novo filme já é a cena que ele pula do penhasco com uma moto. Essa cena realmente foi filmada, filmaram várias vezes, e se você procurar os bastidores do filme, é muito fácil de encontrar e você vê que ele realmente fez essa cena. Essa cena é espetacular no filme, esse e tantas outras. Eu acho que esse realismo é um dos fatores que faz com que esse filme não enjoe, porque esse realismo faz com que as cenas cada vez tenham uma escala maior, mas ao mesmo tempo um ator real em cena. Então elas ficam grandes, elas ficam grandiosas, mas ao mesmo tempo cria aquela realidade, cria aquele pé no chão a certo ponto que você fala, poderia existir. E é um evento ver no cinema. Você vê essas cenas grandiosas, filmadas do jeito que eles foram, com pouco CGI, cria uma grandiosidade. Até nas sequências de ação mesmo, são bem coreografadas, são menos grandiosas como outros filmes, como por exemplo o John Wick faz. Quando o John Wick entra numa grande sequência de ação, você sente a sequência de ação. Aqui em Missão Impossível é muito menos, mas o Ethan nunca foi um cara de grande sequência de ação na parte corpo a corpo. Ele era mais no sentido de como a cena vai escalonando e como ele vai saindo de lá. Então nessa parte o filme entrega muito. Ele não te cansa durante 2h30, porque a ação consegue escalonar de uma maneira interessante, de uma maneira onde te prende lá. Ao mesmo tempo, as cenas de respiro também te prendem bastante. Ele consegue te prender ao longo dos personagens novos, como a Grace, os personagens clássicos que voltaram ao filme e principalmente o Tom Cruise como Ethan. Ele é o grande protagonista do filme, ele é a grande alma do filme e ele te prende a ver cada vez mais. Porque Missão Impossível tem um problema. Ele tem personagens muito carismáticos, mas nem sempre eles foram tão bem trabalhados aqui. Aqui, se você for ver, voltam muitos personagens de outros filmes, desde vilões até amigos do Ethan. Mas desse formato, se você for ver o filme mesmo, você vai ver que alguns são muito mal utilizados. Alguns que aparecem muito no começo do filme simplesmente são esquecidos, outros que deveriam ter muita importância são jogados de lado, e no momento mais dramático, se você não tem uma ligação emocional com alguns personagens, você não vai sentir aquilo. E eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles desse filme. Ele é um filme que na parte de ação, ele é extremamente bonito, na parte de direção, o filme é muito bem dirigido, na sequência de ação, como ele constrói e apresenta o cenário, a construção de cena é muito boa, a trilha sonora continua muito empolgante, a fotografia funciona muito bem, e tem alguns momentos que o diretor, junto com o roteirista, conseguem criar bom clima pro personagem do Ethan, desde quando vai aparecer a Viúva Branca de novo, até quando vai aparecer a Ilsa, até quando vai criar a personagem da Grace. São personagens carismáticos, mas ao mesmo tempo o roteiro não consegue dar tantas camadas para os personagens secundários. Tem personagens ali que eles nem precisavam mais ser
tão trabalhados, porque a gente já conhece, já gosta, mas o filme deveria trabalhar mais eles. E outra coisa é que, de novo, as cenas de ação eles acabam compensando, mas o filme, eu não sei se ele precisava ser dividido em duas partes. A história, em alguns momentos, parece que estava enrolando um pouquinho e estava colocando a mais do que precisava. Antigamente, esse tipo de filme não iria existir, porque antigamente era comum o cinema querer fazer filme de 4 horas, o diretor querer fazer filme de 4 horas, mas os produtores falarem, não, ninguém vai querer ficar numa sala de cinema por 4 horas, então você vai diminuir esse filme. Então os diretores diminuíam o filme, chegavam na parte de dar suas entrevistas e falavam, eu tenho uma versão muito maior do filme que nunca vai sair. Hoje em dia o cinema mudou. O que os diretores fazem? Eles fazem um filme gigantesco de 4 horas e dividem em duas partes. E aí aconteceu isso aqui, como aconteceu em várias franquias. Aqui é a parte 1 e depois, ano que vem ou no próximo, já vai sair a parte 2. E esse tipo de filme, apesar de eu gostar da ideia, apesar de eu gostar do filme, ele reforça que talvez os produtores não tivessem tão errados assim. Claro, o autor tem que mostrar toda a sua visão, mas às vezes algumas coisas podem ser cortadas. E Missão Impossível mostra bastante isso em alguns pontos. Algumas narrativas, alguns subplots poderiam ser cortados. Algumas cenas inteiras não acrescentam tanto ao filme. Na versão estendida, com certeza encaixaria. Para um cinema, talvez um pouquinho menos. Isso por isso que eu falo, se a parte 2 for muito boa, for realmente um final incrível, aumentar a escala das cenas de ação, trabalhar melhor o Ethan, fechar muito bem essa história, obviamente a parte 1 vai crescer muito. Mas se a segunda parte não for tão boa assim, muitos elementos que parecem que são descartáveis agora na parte 1 vão parecer mais descartáveis ainda. Mas isso não estraga o filme. São elementos que eu queria que fossem mais trabalhados, principalmente na questão da história, principalmente em relação a alguns elementos narrativos, que eu acho que o roteirista usou facilitações de roteiro que me incomodam. Ele usou um grande inimigo invisível nesse filme, e isso facilita muito o roteiro. Qualquer desculpa que você precisa dar, qualquer momento que você precisa usar algo para fugir do roteiro, para fugir de uma situação, você usa uma desculpa bem fácil que acaba virando uma facilitação de roteiro. Então tem esses pontos de roteiro que me incomodam, mas o filme como entretenimento vale muito a pena, porque tem uma história decente, tem bons personagens, tem um bom protagonista e tem sequências de ação que acabam te prendendo durante quase 2 horas e meia. O filme quase não cansou pra mim. Concluindo, Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é na parte técnica, uma parte excelente. Eu não tiraria quase nada de lá. Na parte da direção, na parte da fotografia, na parte da trilha sonora, continua sendo um dos grandes filmes de ação do ano. Principalmente porque, com o Tom Cruise fazendo as suas cenas de ação, tudo fica muito mais real. A falta do dublê te coloca realmente dentro da ação e te dá um senso de urgência e perigo muito grande pro filme como um todo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai pra parte do roteiro, o filme tem muitos problemas. Eu acho que os personagens poderiam ser mais trabalhados, eu acho que tem muito potencial desperdiçado aqui, e eu também diria, tem um fator que me incomoda que é, existe muita facilitação de roteiro. Usar um inimigo invisível ao longo do filme todo faz com que o filme crie várias facilitações que faz com que o público pouco possa questionar. Mas porque é um inimigo invisível, então tudo pode funcionar. Esses pequenos pontos vão um pouco minando o filme. E foi o que eu falei, eu não sei se esse filme precisava de 2 horas e 40. A continuação vai confirmar ou não isso, mas hoje eu acho que o filme é um pouquinho maior do que ele deveria. E por isso que eu fecho o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1? Qual é o seu filme preferido da franquia? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.